Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Jesus é maravilhoso, né, irmãos? E eu creio que nós, pela graça e pela fé, Deus já quebrou as correntes do mar. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 10. A epígrafe do texto tem dizendo: Ananias visita Saulo. Todos acharam? Aquele que encontrou, diga assim: eu vou para o céu. Aquele que não encontrou, diga assim: espere por mim, porque eu vou também. Todos acharam, irmãos? Vamos para a leitura do texto. Versículo de número 10 vai nos dizer: e havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, a quem o Senhor disse em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita. Glória a Deus. E vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem chamado Saulo de Tarso, pois ele está orando. Repita comigo: pois ele está orando. Glória a Deus. E tendo visto em visão um homem chamado Ananias, que entra e põe-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Mas Ananias respondeu: Senhor, eu tenho ouvido de muito acerca deste homem. Repita comigo: Senhor, eu tenho ouvido de muito acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e que tem autoridade dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Vamos orar mais uma vez, igreja. Pai, te damos graça pela tua misericórdia. Te exaltamos, Senhor Deus, porque só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Senhor Deus, eu te peço sobre esta noite, abre os nossos corações para recebermos do Senhor a tua palavra. E que na medida, meu Pai, que o teu servo estiver, Senhor Deus, semeando esta semente, Pai, que o teu Santo Espírito venha ficar encarregado, Senhor Deus, de trazer a fonte da água da vida, para que esta semente venha dar frutos, e frutos dignos de arrependimento, Senhor. Senhor Deus, que nós não venhamos sair daqui da mesma maneira que nós chegamos, mas que nós venhamos sair daqui renovados, Senhor Deus, pela esperança que existe em tua palavra. Pai querido, eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode tomar seus assentos. Aumenta só um pouquinho.
A Bíblia Sagrada nos diz que um homem chamado Saulo, ele perseguia os cristãos para matar, para destruir. Tá bom, meu filho? Mas a pergunta é: por que Paulo perseguia a igreja primitiva? Por que Paulo tinha no seu coração o desejo de matar o que estava sendo projetado por Deus? Se você for analisar, Paulo ele nasce em Tarso e ele fazia parte de um continente que era da Judeia. E quando Paulo foi crescendo dentro desse continente da Judeia, ele vai aprender que a cultura da lei da Torá, que o Messias enviado por Deus, ele pensa que é um homem que vai reedificar o trono e ganhar muitas batalhas, mas só que Jesus ele veio não com coroa, não estabeleceu o seu trono sobre a terra, porque o seu trono era no céu, porque ele nunca foi rei da terra, ele foi rei dos reis e dono de todo o universo. Então ele aprendeu, irmãos, que o cristianismo nascente, que ali eles exercitavam o evangelho, a igreja primitiva, que exercitavam o evangelho do Senhor, que pregavam a palavra de Deus, Paulo tinha como ofensa, porque Jesus pregava o evangelho, e muitas das coisas que Jesus fazia era de encontro à lei. Se lembra quando Jesus curou no sábado, que os fariseus foram lá para tentar agora interrogar Jesus? E Jesus disse: e também Davi não deu alimento a todos aqueles que estavam com eles no campo, porventura nós não podemos fazer a obra de Deus? Então agora, irmãos, os judeus e Saulo de Tarso, agora ele vai pedir uma carta para o sumo sacerdote da sinagoga, para tentar destruir a igreja primitiva. E a igreja primitiva estava estabelecida em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele, no caminho de Damasco, ele reúne todos os cidadãos da Roma para tentar destruir o projeto de Deus. Mas sabe o que é que eu acho interessante? A Bíblia nos diz que na medida que Paulo vai em direção com o coração cheio de Satanás para tentar destruir a igreja primitiva, o próprio Senhor Jesus se apresenta e diz: Saulo, por que tu me persegues? E sabe o que é que eu acho interessante? A Bíblia nos diz que todos os que estavam em Jerusalém estavam em oração, porque todos aqueles que vivem em oração têm livramento de Deus. Todos aqueles que amam orar têm a sua casa estabelecida pelo Senhor. Então é por isso, meu irmão, que todos os dias o seu diabo, o inimigo da sua vida, ele vai querer que você não ore, ele vai querer que você não pegue na palavra, porque são duas ferramentas enviadas pelo céu, são a palavra e a oração, que quebra todo o jugo do diabo. Quando você está em joelho de oração, é todos os demônios que tentam te desanimar que cai por terra, rapaz. Aleluia a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Então a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele agora pede a carta para o sumo sacerdote, e ele vai para Jerusalém para tentar destruir, meu irmão, a igreja primitiva. E a igreja primitiva estava em quê? Em oração. Levanta tua mão aí que eu quero liberar uma profecia para ti. Sabe por que o fofoqueiro, sabe por que o macumbeiro não destruiu a tua vida ainda? Porque você é um projeto de Deus. Você é alguém que Deus escolheu para vencer batalhas. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer, irmãos, que agora Saulo, caído no chão pelo resplendor da glória de Jesus,
Ele vai agora, estava em Damasco, e a Bíblia nos diz que Jesus agora consulta Ananias e diz assim: Ananias, vai em uma rua chamada Direita, que lá tu vai encontrar um homem. O que eu acho interessante, irmão, sabe o que é? Que Ananias olhou pelas suas práticas que eram manifestas em suas atitudes, olhou para Paulo como um perseguidor do cristianismo, como um destruidor da igreja primitiva, mas Jesus olhou para ele com um olhar de compaixão. Os homens vão olhar para você, meu filho, e vão condenar pelos seus erros. Os homens vão olhar para você. Se fosse pelos homens, você nem estaria mais aqui. Mas sabe por que você está aqui? Porque tem um Deus que zela pela sua vida. Tem um Deus que zela pela sua morada. Tem um Deus que todos os dias, no teu deitar, Ele vai lá e arranca toda a tristeza, e pela manhã você acorda com o coração em paz. Ananias viu aquilo que estava pelo lado de fora. Deus olhou para aquilo que estava dentro do coração. Porque até então, irmãos, Paulo pensava que estava fazendo o correto. Saulo pensava que por ele eliminar os que praticavam o evangelho, era uma ordenância de Deus. Paulo pensava que por ele eliminar os que estavam pregando, ele estava fazendo a vontade de Deus. Porque ele cresceu assim, pensando que o Messias enviado por Deus vinha para estabelecer o trono de Israel. É por isso que quando Paulo se converte, ele diz assim, eu fui para a direita e Cristo me enviou para a esquerda. Eu fui para a esquerda e Cristo me enviou para a direita. Mas todavia Ele me deu a verdadeira direção. E agora o que é mais importante, irmãos, estou na introdução, eu vou entrar no tema da palavra. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que agora Ananias vai até Saulo. E agora ele põe as mãos sobre os olhos de Saulo. E Saulo agora tem vista. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Saulo, antigamente tu eras cego e era guiado pelos teus desejos, e se movia conforme os seus prazeres. Aí Jesus está dizendo assim, eu estou te dando hoje uma nova visão. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer, e vai ficar interessante, irmãos. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que agora Saulo sai dali porque conheceu o verdadeiro Deus. Porque até então ele não conhecia o que era fazer o certo, mas o próprio Deus deu para ele a direção de que ia fazer o certo. E a Bíblia Sagrada não vai nos dizer que agora Paulo se converte, e Paulo passa de ser um perseguidor, Paulo passa para ser um perseguidor para ser perseguido. Agora Paulo vai ser perseguido pelo Sinédrio e pelos fariseus. Mas o que eu acho mais interessante é que Paulo conheceu a graça de Cristo. Mas qual é a diferença da lei para a graça, pregador? Porque antigamente, na lei de Moisés, todos aqueles que pecavam eram condenados pelo pecado e era morto. Quem não se lembra que quando Moisés desceu do Monte Sinai, a Bíblia nos diz que 3.000 almas foram mortas. Mas qual é o poder da graça? Pedro pregou, Pedro falou, e 3.000 almas foram salvas pelo poder da graça que habita em vós. Escuta o que eu vou dizer para você nesta noite. A Bíblia nos diz que agora Paulo, cheio do Espírito Santo, vai pregar sobre a Roma. E quando ele chega dentro do Sinédrio, ele diz, pois hoje já não vivo mais eu, porque Cristo Jesus vive em mim. Imagina só, os do Sinédrio agora dizendo para Paulo, dizendo, mas tu não era aquele que provocavam a ira daquele
aqueles que estavam pregando o Evangelho, mas tu não era aquele que arquitetava o mal. Mas só que Paulo começa a pregar dizendo: porque o pecado já não tem mais domínio sobre vós, eu não vivo mais debaixo da lei, Cristo Jesus me alcançou e eu vivo pela graça. Quem vive pela graça, meu filho, foi alcançado por Jesus. Ele conheceu o verdadeiro Deus, ele conheceu o Jesus que habita no meio do povo, ele conheceu Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero dizer nesta noite: há quanto tempo, meu irmão, que você viveu sendo guiado pelos seus prazeres dentro da igreja, mas afastado de Jesus? E Deus está dizendo para você hoje: rapaz, eu estou te dando a oportunidade para você me conhecer de verdade, rapaz. Jesus estava dizendo assim: olha, isso aqui é muito forte. Jesus estava dizendo assim para Paulo: Paulo, eu sei que tu errou. Se lembra de Paulo dizendo assim: Senhor, se for possível, arranca de mim este espinho. Quando eu pedi essa confirmação a Deus sobre esta palavra, Deus falou assim, eu falei assim: Senhor, por que Paulo pediu para tirar o espinho da carne? Sabe qual é a maior dor que existe sobre o coração de um ser humano? É levar a culpa de que estava fazendo o certo e no final estava fazendo o errado. E Paulo agora estava sentindo a culpa da dor de Estevão, que foi morto apedrejado. Paulo agora estava sentindo no seu coração o peso de ter arquitetado a morte de muitos que estavam fazendo o evangelho certo. Aí Paulo olha para Jesus e diz assim: Senhor, se for possível, tira de mim este espinho. Aí Jesus olha para Paulo e diz assim: Paulo, não vou tirar o espinho, mas a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Aleluia. Escuta aqui, irmãos. Deus, Ele sabe das nossas fragilidades. Ele sabe o quanto nós podemos suportar. Não pense que você é um ser ilimitado. Você é limitado, filho. Ele sabe da tua capacidade. Ele sabia que o mundo ia abandonar ele. Jesus sabia naquela cruz que muitos que estavam ali seguindo ele era apenas por interesse. Jesus sabia que aqueles que estavam ali seguindo ele era apenas para ver os erros de Jesus ou as qualidades de Jesus. Imagina só Jesus carregando uma cruz e vendo uma multidão de povo que só ia ali para tentar ver o que Jesus queria fazer. Mas naquela cruz do Calvário, ele vendo o pecado do povo, mesmo ele vendo os erros da humanidade, mesmo ele vendo que o ser humano era hipócrita, mesmo ele vendo que o ser humano era falso, ele podia muito bem condenar aquela geração, destruir aquela geração, mas ele olhou para o céu e disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, eles não têm capacidade para nada, eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa eles, Jesus. E sabe o que é que eu acho mais interessante? A Bíblia nos diz que ele, sendo Deus, não se julgou usurpação ser igual a Deus. Antes mesmo se esvaziou e, assumindo ele a forma de servo, foi obediente até a morte de cruz. Mas só que a igreja hoje está querendo ser o oposto de Jesus Cristo. Quando o irmão erra, já condena logo o irmão. Meu irmão, Jesus não te chamou para condenar ninguém. Jesus te chamou para pregar a palavra que liberta, que salva e que tira o pecado da lama, rapaz. Esse é o verdadeiro evangelho pela qual nós vivemos. Este é o evangelho de verdade. Levantar o que está caído, não derrubar o que estão em pé. Jesus nos ensinou a ser homens e mulheres de Deus, não covardes, bodes e nem
Saulo entra numa